Muito bom dia, muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu apoiar isso aqui. Acho que aqui dá, vamos ver se aqui não vai cair. Peraí. Oi, Hélio. Paulo, querido, bom dia. Então tá com a conexão aí, né? Bom dia, Leila, Juju, Pati. Tudo bem? Feliz sexta-feira, vamos entrando. Hoje a gente vai falar sobre recomeçar, sobre como recomeçar um projeto, como sair da estagnação, como fazer uma mudança. Foi um tema sugerido por vocês. Como vocês sabem, eu tô viajando. Eu esqueci de trazer meu livro do Avançado, que é cheio de downloads, onde eu vi a cada dia um tema. A gente terminou a Semana da Manifestação. Ontem a gente falou sobre preguiça e hoje a gente vai falar sobre uma sugestão que vocês me deram aqui no final, que é recomeços, né? Como recomeçar uma carreira, como recomeçar um projeto, como voltar pro mercado de trabalho. Então, tá todo mundo aí? Bom dia a todos. Vamos ativando o aviãozinho, espreguiçando, é sexta-feira, pra gente trazer. Oi, Leleca, bom dia. Vamos pegar a aguinha. Papel e caneta é importante, porque eu acho que hoje a gente vai trazer algumas reflexões importantes e essas dicas são legais, até porque eu gostaria muito. Juju Souto adorou o tema, que bom, bom dia. Então pega, gente, uma caneta, um bloquinho de anotações, pega a sua garrafa de água pra gente fazer os nossos downloads. Nossa, eu tô vendo aqui, eu tô de frente pra uma janela, com a luz do dia, eu tô vendo que eu tô super branca, né? Engraçado, que é uma luz. E a gente vai falar sobre algumas coisas importantes hoje. Eu vou deixar umas reflexões, umas liçõezinhas pra vocês fazerem pra quarta-feira que vem, né? Como eu falei, segunda-feira eu embarco, terça-feira eu ainda tô em trânsito, porque daqui eu vou pro Porto, do Porto pra São Paulo, então a gente volta na quarta-feira, tá bom? Nessa manhã de cura. Carlos, Alberto, Torres, bom dia, ótima sexta-feira. Carol, que Deus te ilumine cada vez mais, um grande abraço. Pé de perna mirim, que legal, Carlos Alberto. Bom dia, bem-vindo. Vamos começar então. Vou falar de recomeço. Quando a gente fala em recomeçar, isso pressupõe que a gente parou alguma coisa no meio, né? A gente tá partindo de um ponto. A Claudinha não tá branca não, que bom. A gente tá partindo de um ponto de estagnação e a gente quer recomeçar. Então, provavelmente, houve uma pausa, houve uma interrupção naquele projeto que a gente tinha, naquele trabalho, naquele sonho, naquela realização. De alguma forma, foi desviada, foi interrompida. Então, muitas coisas são importantes quando a gente vai pensar em recomeçar, né? E eu quero falar um pouco delas porque eu tenho uma história de recomeço e eu acho que eu posso ajudar vocês também trazendo um pouco aqui de todos os trabalhos que eu tive que fazer comigo para destravar algumas coisas, algumas percepções que eu tinha que estavam me desalinhando com esse novo começo. E eu acho que o mais importante, vocês sabem que eu sempre ensino com exemplos, com historinhas, né? Pra mim ficar mais fácil, tá? Mas vão ouvindo a historinha aí, que não é mera história, pra vocês entenderem o processo. Imagina o seguinte, você vai mudar de país, tá? Então você tem os seus negócios no Brasil, né? No Brasil você tem a sua casa, você paga os seus impostos, você tem os seus vínculos e de repente você vai mudar agora, você vai morar na Espanha, tá? O que você precisa fazer, né, antes de recomeçar? Então você vai recomeçar a sua vida, você tá recomeçando, certo? Você já tinha uma vida no Brasil, essa vida tá estruturada, essa vida tá
tá organizada de alguma forma. E aí você vai recomeçar a sua vida, por exemplo, na Espanha. Esse exemplo que eu tô dando, ele vale, gente, para recomeçar um trabalho, para recomeçar um projeto, tá bom? É só pra gente entender a mecânica. Então, se eu tô no Brasil e eu vou pra Espanha, eu preciso fechar, né? Fechar as coisas que não podem ficar abertas. Então, eu vou me despedir das pessoas, eu vou comunicar para as pessoas que eu tô indo, eu vou me despedir das pessoas carinhosamente, eu vou organizar minha casa. Se a minha casa for uma casa própria, eu vou vender, ou eu vou pensar em alugar essa casa para que entre uma renda. Eu vou ter que preparar essa casa, né, para venda ou para locação. Ou se ela vai ficar fechada, tenho que preparar para que quando eu volte, né, para visitar, essa casa esteja bem. Vou ter que providenciar pessoas, alguém talvez que me ajude a ir lá fazer uma manutenção na casa para que ela não vá, né, deteriorando, porque sem uso ela pode estragar. Percebe que além de você despedir desses vínculos, né, temporariamente que seja, o que é essa despedida? Você tem vínculos de afeto com pessoas que você gosta, então você vai se despedir, né? Você vai passar os contatos para que esses vínculos possam continuar num outro formato. Você vai preparar a sua estrutura para que ela fique ali pronta para você quando você precisar, ou você vai mudar aquela energia, você vai vender para gerar novos recursos que vão ser implementados lá na sua nova vida. Percebe que você vai ter que ter uma série de ações, né, de fechamentos, de despedidas, de organização, de conclusões. Você vai ser obrigado a parar, olhar para isso, fechar, concluir, alinhar, despedir, para que você possa então mudar e recomeçar no outro país, não é assim? Perfeito. Então, na sua vida, aí quando você vai para outro país, você chega lá, né? Você vai ter que chegar com uma dose do que eu chamo de jovialidade. Então o primeiro ponto, anota aí para você fazer uma boa mudança, para você mudar de carreira, é manter-se jovem, ser jovem, não envelhecer. Isso não tem nada a ver com botox, não tem nada a ver com o aspecto físico, tá? É não envelhecer a mente, é manter a sua mente fértil e criativa. A gente precisa resgatar dentro da gente aquela jovialidade. Tem idosos maravilhosos que são muito jovens porque eles ainda são criativos, eles ainda têm foco, objetivo, meta, eles estão sempre jovens, eles têm espírito jovem. Se eu perco esse espírito jovem, é muito difícil, eu não vou ter a energia suficiente, eu não vou ter a criatividade que o recomeço exige. Então, como que a gente vai treinar esse espírito jovem? Primeiro refletindo um pouco, né? Por exemplo, vamos entender a diferença do que é a sabedoria do idoso e o envelhecimento. A gente não quer ser velho, a gente quer ser sábio como idoso, com a juventude, com esse fresh, essa criatividade da juventude, tá? Então manter a mente jovem, pode ser o jovem idoso, tá? É não manter a mente velha. Se, por exemplo, você vai num restaurante e na porta do restaurante tá assim, cozinhamos apenas com micro-ondas, que é uma modernidade na cozinha, você não vai dar tanto valor como se esse restaurante estivesse assim, cozinhamos com forno a lenha. Então percebe que o que é antigo tem muito valor? A gente não pode apagar o que é antigo, achar que modernizar é matar o antigo. Às vezes você não vai precisar criar uma coisa nova, mas reinventar, reaproveitar. Isso é manter a sua mente jovem, sendo você idoso, sendo você maduro na idade. Então manter a mente jovem é essa capacidade de criatividade que a gente tem de olhar, né, olhar para um objeto muitas vezes antigo e ver a nova utilidade que ele pode ter, como ele pode ser repaginado. Eu tô falando isso com objetos, com ideias,
tô falando isso para as pessoas, por exemplo, que falam assim, eu quero voltar para o mercado, mas esse mercado tá obsoleto. Eu quero voltar para esse mercado, mas na época que eu trabalhava com isso era muito mais fácil, hoje tem muita concorrência. Não, isso é manter a mente velha. Isso é manter a mente velha. Se você tem uma mente jovial, você vai olhar, você vai se atualizar, você vai estudar novamente e você vai ver as novas possibilidades que tem sempre esse mercado. Nada é obsoleto. O mundo tem quase 8 bilhões de habitantes, tem sempre gente precisando do que você tem para entregar. Tá? Agora, claro, se eu ficar presa ali na forma que eu fazia 20 anos atrás, então sim, eu estou obsoleta. Mas entendendo que eu já tenho esse background e a minha experiência, o que vale? E o que eu fiz, e o que eu aprendi, e o que eu desenvolvi, você acha que isso não vale? E se eu pegar isso agora e for me especializar, e for modernizar, e for dar um novo olhar, não é melhor? Afinal de contas, tudo bem, hoje a gente compra um celular maravilhoso, né? E depois de 2 anos, 1 ano, a gente muda porque a gente quer um modelo atual. Então você vende aquele, joga fora, descarta e pega um atual. Mas e você? Você se joga fora e compra um corpo novo? Não. Você tem que se atualizar e envelhecer bem, amadurecer bem. É quando você tem a capacidade dessa atualização, né? Essa criatividade de falar assim, nossa, agora meu corpo fica bem com isso, nossa, talvez agora meu rosto fique mais harmônico com esse tipo de cabelo. Quando eu tinha 15 anos, aquele cabelo me caía bem, hoje já não. Então é você ter esse olhar, essa capacidade, essa criatividade de ir adaptando para que o maduro se torne um perfume raro, né? Com toda a sua maturidade, com tudo que ele traz, e com todo o valor que ele agrega pela experiência que ele tem, mas essa jovialidade de sempre fazendo essa manutenção saudável, tá? Então, esse é o ponto que eu vejo mais importante, é você trabalhar para manter a mente jovem. Como que eu vou trabalhar, Carol, para manter a mente jovem? É o que a gente está fazendo aqui, é entendendo que a gente tem infinitas possibilidades, né? Que nada é obsoleto, que tudo está disponível e que a gente pode sempre acessar mais. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida, mais, o dinheiro pode entrar, pode sair, você pode estar rico hoje, pobre amanhã, não importa. Mas o que você tem de precioso na sua vida que ninguém pode tirar é a sua capacidade imaginativa, a sua criatividade. Você é a imagem e semelhança do Criador porque você é um criador, você é um criativo aqui, você veio aqui para criar, né? E o tempo todo você está criando. Então o que a gente está treinando aqui o tempo todo é como criar conscientemente, como dar função para minha mente, para que a minha cocriação seja consciente e produtiva, para que eu conscientemente leve a minha mente, seja o condutor do meu veículo nessa vida, né, para os meus objetivos. Senão, se eu não der função para a mente, eu permito que ela vá me levando. Então, primeiro ponto que, assim, para mim é o mais importante é esse, é manter a mente jovem, é buscar sempre naquilo que você vai fazer quando você está pensando em recomeçar. Então, eu quero recomeçar, eu tinha restaurante, vou voltar para a área do restaurante, ou eu tinha restaurante e agora eu quero ir para moda. Não importa. Qualquer coisa que você for fazer tem que ter esse estado de jovialidade, permitir que a sua mente seja criativa, né? Entendendo que você já tem uma coisa que é única, que é a sua experiência que você carrega, mais aquilo que você pode criar, tá? Então, não é porque você aprendeu datilografia que você tá obsoleto, tá? Você tá obsoleto se você não quiser aprender também agora a informática. Mas aquilo que você aprendeu de datilografia, de alguma forma, mexeu na sua estrutura mental, te deu habilidades, coordenação motora fina, alguma coisa. Aquilo não foi perdido. Mas você está obsoleto se você quiser continuar datilografando, né? A não ser que você crie uma coisa interessante de cartas antigas, e aí seja legal você utilizar a sua marca. Mas olha aí como com a criatividade até aquilo que é antigo volta, tá? Esse é o primeiro ponto mais importante. Agora vamos para a parte mais prática. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Oi, Bárbara Capato, quanto tempo? Vamos entrando. Saudade, Bá. Marta, bom dia. Então tá bom. Tô vendo aqui os comentários. Vamos chegando. Deixa eu colocar aqui
o nosso tema de hoje, recomeçar. Pronto. E agora vamos falar exatamente sobre esse recomeço, né? No ponto de vista, na perspectiva do Theta Healing, como que eu posso ajudar vocês, aonde eu acho que as coisas estão bloqueadas e onde a gente pode desbloquear, tá bom? Enquanto eu começo a falar, você pode escrever aí, né, pra mim, pra eu também ter mais exemplos pra ajudar, o que você quer recomeçar? Qual é seu novo projeto? Você quer recomeçar o quê? Você quer retomar o trabalho? Você quer recomeçar uma vida depois da separação? Qual é o recomeço que você quer? Coloca aí pra mim, porque aí também vai me trazendo mais insights pra eu poder chegar mais próxima do que vocês estão precisando, tá bom? E eu vou falar mais um pouquinho aqui da minha parte. Então vão escrevendo aí o recomeço que vocês querem. Olha, voltando àquele exemplo da mudança do Brasil para a Espanha. Se a minha mudança hoje... Então, quando a gente fala de recomeço, a gente está partindo do princípio que algum projeto foi parado, foi interrompido. Então, eu posso ter parado um projeto de trabalho, uma sociedade que eu ia abrir, um novo negócio, uma viagem, porque eu quis parar para ter filho, né? Às vezes o nosso recomeço não vem de um trauma. Às vezes eu parei porque eu quebrou minha empresa. Eu parei porque eu fiquei sem recursos. Eu parei porque eu me separei e tive que esperar. Eu parei porque eu casei. Eu parei porque eu quis ter filhos e parar. Então, às vezes é por algum processo doloroso, por algum processo traumático, alguma situação que você co-criou na sua vida que te fez parar. E às vezes é por algum outro projeto que você priorizou, teve que dar uma pausa e agora não tá sabendo como recomeçar, né? Então, sempre tem, se você está recomeçando, você está começando de novo, é porque alguma coisa já existia, tô partindo desse princípio, você interrompeu, né, por uma coisa feliz ou infeliz, e agora você está querendo retomar, certo? Deixa eu ver o que vocês têm. Olha, recomeçar depois de um relacionamento de 3 anos que me fazia muito mal. Olha aqui, a Edilane, ela tá recomeçando, então ela tá querendo recomeçar a vida, né? Recomeçar essa nova energia depois desse relacionamento. Ou seja, ela parou a vida dela, ela interrompeu a vida dela para viver esse relacionamento que fazia mal para ela. Percebe que teve uma interrupção? Consciente ou inconscientemente, se ela tá falando que ela quer recomeçar depois de um relacionamento, é porque esse relacionamento parou. Olha a disfunção aí. Por que um relacionamento para a sua vida, né? Realmente estava fazendo muito mal, com certeza era disfuncional. Se estava parando a sua vida, bora recomeçar. Olha, recomeçar uma nova a Leila tá falando recomeçar uma nova profissão em outro estado. Então, pronto, ela quer recomeçar num outro lugar. Já aparece mais com o exemplo que eu tô falando aqui, de sair de um país para o outro. Muito bom. Então, ela quer um recomeço num novo lugar. E, pelo que eu tô entendendo aqui, numa nova profissão, uma nova carreira, né? Olha, recomeçar após a separação, exatamente. Então, Vera ficou casada, né? Num casamento a gente coloca outras prioridades, ou a gente abre mão da gente mesmo pelo outro, ou a gente não abre. Às vezes é um casamento legal, mas aí você tem outras prioridades, você tem filhos, tem a casa, às vezes trabalha com o marido e de repente separa e você vai recomeçar, vai para outro lado. Ok. A Marta, voltar a ter o corpo como tinha, ter o peso perfeito, isso pra mim é um recomeço. Sim, é recomeçar o seu peso e ritmo perfeito, né, Marta? É um recomeço, sim, é um recomeço de autoestima, é um recomeço de equilíbrio, um recomeço de saúde, com certeza é um recomeço, ele parte de uma atitude, porque você tinha esse corpo, em algum momento você parou de manter aquele corpo daquele jeito, ou o seu corpo parou de responder, talvez por questões emocionais também, não sei, ou a gente parou de ficar tão educado com o corpo e aí agora quer recomeçar. É sim um recomeço. Ó, a Claudinha, recomeçar a vida profissional. Exato. Então, às vezes eu tive uma mudança
de local, meu marido foi transferido, meus filhos estão pequenos, eu parei e agora eu quero recomeçar, né? Então, às vezes eu quero recomeçar naquilo que eu fazia, às vezes eu quero recomeçar numa outra carreira. Tá tudo certo. Enquanto tem tempo de vida, tem tempo de recomeçar. Olha que mais, muita gente, ó, recomeçar após uma separação, foi o meu caso. Recomeçar meu trabalho, boa. É isso, maravilhoso, né? Recomeçar o trabalho também. Não sei se você deu uma pausa no trabalho, tá retomando, ou se você quer recriar o seu trabalho. Então, a Vera manifestou que eu respondesse. Que legal, Vera. Que bom. Respondi? Então, vamos lá. O que eu quero trazer da minha história do meu recomeço, que como eu contei ontem, eu tava adormecida. E para eu recomeçar, eu precisei de um chacoalhão. Então a minha alma criou um chacoalhão para minha vida. Eu criei uma noite escura para a alma. Eu criei uma situação de uma separação litigiosa, onde eu perdi tudo que eu tinha, todo o meu conforto e segurança. Então eu fui do high pro low. E aí foi o meu recomeço. Eu recomecei do zero. Mas nem sempre aqui você tá recomeçando do zero, né? E quando eu falo recomeçar do zero, também é um equívoco. Ninguém recomeça do zero, essa é a primeira lição. Então você vai anotar no seu papelzinho. A gente vai ter alguns dias para fazer a lição, porque eu só volto na quarta-feira por causa das minhas viagens. Quem tá chegando agora, semana que vem só vai ter manhã de cura de quarta a sexta, porque eu vou estar em trânsito, tá? Mas eu tô deixando uma lição hoje que é um pouco mais específica. Primeiro ponto, anota aí. Você, partindo do princípio, você nunca começa do zero. Ainda que você esteja mudando de marido, de país, de profissão, a gente não começa do zero. Então você vai agora fazer uma lista de tudo o que você já tem. Tudo que você tem. Tudo que você tem já de aptidão, de experiência, de recursos materiais. Eu quero que você coloque no papel, tá? Eu tenho um apartamento próprio, eu tenho um carro, eu tenho X na minha poupança. Lista o que é material e também o que é emocional, o que é habilidade, tudo você vai listar. Eu quero que você se conscientize que você não está começando do zero. Então lista que é mais fácil de ver. Eu tenho experiência com maternidade, eu sou mãe. E ser mãe me traz uma experiência que antes eu não tinha. Né? O que eu ganhei com a maternidade? Eu aprendi a organizar minha casa, eu aprendi a ser mais ativa, eu aprendi a ser mais disponível. Eu sou forte, eu sou organizada, eu fiquei mais resiliente. Então, porque a gente tem que começar a mudar aqui dentro o mindset de que o filho interrompeu, de que o marido interrompeu. Então você que tá saindo dessa relação tóxica e tá agora querendo recomeçar depois de uma relação que não foi boa pra você. Ok, você não tá no zero. Ainda que você saia com a impressão, não sei qual é o seu caso, mas por exemplo, no meu eu achava que eu tava no zero, né? Nossa, eu tinha tudo e eu saí sem nada. Então agora eu não tenho onde morar, eu tenho que viver de aluguel, eu tenho que buscar as minhas coisas, ainda assim não é o zero. E quando eu comecei a tomar consciência disso, muitas coisas mudaram na minha vida. Então, não era zero por quê? Porque na minha época de dondoca, eu aprendi, na minha época de loja, que eu tive loja também, eu aprendi a lidar com o público, eu aprendi a lidar com fornecedores, eu aprendi a vender. Na minha época de separação, eu aprendi a falar com advogados, eu aprendi a enfrentar um juiz, e isso me criou também uma certa expertise, uma certa sabedoria, uma certa até esperteza. Na minha época de dondoca, quando eu acordava meio-dia com café na cama todos os dias, eu aprendi muitas coisas sobre aquela vida. Eu aprendi, eu criei receptores celulares sobre a riqueza, sobre a abundância, sobre o ser servida, sobre o ser mimada. E a partir do momento que eu criei esses receptores, isso passou a ser um valor para mim também.
O meu sistema já não aceita não ser mais bem tratada, não ter mais bons produtos, bons alimentos, falta de conforto. Não aceita, porque eu já tenho receptores, isso eu fui buscar. Então percebe, você não parte do zero, você parte de experiências, você parte de habilidades desenvolvidas, você parte no mínimo de receptores e consciências que você criou, que já te levam a buscar sempre aquele patamar. Você não busca mais aqui. Hoje, se eu quebrar de novo, se eu ficar sem nada de novo, eu já sei o caminho de volta. Eu não vou mais voltar a lutar pela sobrevivência. Eu vou rapidinho me articular para pegar ali a sobrevivência e já mover minha mente adiante para criar o além da sobrevivência, para criar o luxo, o conforto, que é aquilo que eu gosto, que eu não quero descer. Então, percebe que eu não posso criticar o meu ex-marido, ele me deu tudo, ele me tirou, porque aquilo que ele me deu foi importante porque eu sou hoje, eu não quero nada abaixo daquilo mais, mas hoje eu consigo por mim. Então eu quero que você faça uma lista bem, é muito sutil assim, é tudo que você tem de recursos físicos mesmo, né, o que você tem na poupança, o que você tem de material, né, sabe o que eu fiz também? Na época que eu tava ali juntando os trocos, né, que não era todo dia que entrava no trabalho, para poder pagar o aluguel, eu tava meio desesperada. Gente, eu pus a minha mente, na hora que você tá em emergência, você põe a sua mente para funcionar. E é isso que eu quero explicar para vocês. Vocês não precisam entrar num estado de emergência se vocês puserem a mente para funcionar hoje. Eu apliquei esses exercícios depois por necessidade, para tentar me curar. Mas você não precisa querer adoecer para curar. Você já pode aplicar isso na sua vida agora. Ninguém sai do zero. Então, eu não tinha mais nada, não tinha um tostão na conta, um cartão de crédito, mas eu tinha umas bolsas maravilhosas da minha época de dondoca. Eu colecionava bolsas, e essas bolsas valiam algum dinheiro, claro que estavam usadas, né? Eu tinha vestidos caríssimos, e eu fazia malas e vendia em brechós. Eu quase chorava, porque realmente um vestido que custava, sei lá, 4, 5 mil reais num brechó, de repente caía para 150, 200. E eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, não é possível. Mas naquele momento era o recurso que eu tinha. Naquele momento eu não tinha mais a festa para o vestido. Aquele vestido estava envelhecendo, era energia parada na minha casa, não tinha mais nem espaço para guardar aquilo. E os 150 reais davam um mercadinho para fazer o almoço das minhas filhas, entende? Depois eu juntava nesse brechó, era um brechó muito legal, via tudo, ia perfume, ia bolsa, ia não sei o que. E as roupinhas básicas que não tinham grife, assim, camisetinha, não sei o que lá, às vezes elas saíam por R$1, R$2. Mas no montante eu tinha muita roupa e eu tinha também muito resto de roupa que ficou da loja, que tava já na minha casa depois que a gente desmontou a loja. Então toda semana eu levava malas e malas de roupas para os brechós e levantava uma grana. E no montante, assim, às vezes quando eu ia ver, tinha dado 400, 500 reais uma mala de coisas que estavam ocupando espaço na minha casa, né? Que eu não ia mais usar tão cedo e que talvez se um dia eu tivesse, eu falava, não, quando eu voltar a ter dinheiro eu vou comprar novos, eu não vou mais querer usar esses velhos, então manda embora, energia parada. E aí essa energia se convertia no dinheiro que pagava uma parte do aluguel, que comprava um lanche para as meninas. Então, gente, segundo ponto aí, desapego. Eu quero que você faça uma lista de tudo que você tem, de tudo que você tem material, de tudo que você tem de experiência, de tudo que você tem de habilidade. E eu quero que você faça agora uma lista de desapego. O que você tem que você vai desapegar? Você vai transformar numa nova energia, seja vendendo, seja trocando, seja doando. Você vai liberar espaço interno com coisas físicas, tá? Para treinar a mente. Você vai ver assim, nossa, eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma mesinha maravilhosa, mas que não cabe nesse apartamento e ela é linda. Ela vale 10 mil reais, o mercado vai me pagar 1.000. Mas para que eu quero essa mesinha hoje? Se um dia eu mudar para uma casa
quando eu tiver milionária, aí será que eu vou querer essa mesinha? Será que eu já não vou querer comprar outra? Melhor ainda, pega a mesinha, vende, faz dinheiro, troca energia, libera espaço. Ou não quer fazer dinheiro, doa. Sua irmã mudou de apartamento, a mesinha fica linda lá. Dá para sua irmã, dá essa energia, ela vai voltar para você do universo de outra forma. Mas libera espaço, é importante fazer o exercício da liberação, tá? Quando eu comecei a liberar as coisas da minha casa foi ficando mais leve, a energia começou a circular, as coisas, você começa a movimentar a energia na fisicalidade, toda a energia do entorno das pessoas, de tudo muda, as coisas começam a acontecer. Então, tá entendido? Primeiro, ninguém parte do zero, faz a lista aí de tudo que você já tem, material, emocional, psíquico, experiencial. Depois você faz uma lista de tudo que você pode tirar da sua casa, limpar e transformar numa nova energia, seja em venda, seja em doação, tá? Seja em troca. Ok? Muito bom. E aí, a parte que é mais desafiadora e que é desse exercício, que eu quero que você cuide profundamente dele pra gente fazer uma meditação na quarta-feira, é o seguinte. Muitas vezes eu parei um projeto porque eu quis ter filhos. E ter filhos era a minha prioridade. E talvez agora, para eu voltar, uma das coisas que me impeça é a culpa que eu vou ficar de deixar meus filhos, né? Ou talvez em algum nível eu tenha até ressentido a maternidade por ter parado, pensado assim, nossa, se eu tivesse continuado, olha ali como a minha amiga tá bem, se eu tivesse continuado eu estaria bem. Às vezes inconscientemente eu até culpo, então eu quero que você também relacione uma lista dos medos que você tem, o que da sua estrutura ficaria abandonado, você ficaria com alguma culpa se você recomeçasse a sua vida hoje? No meu caso, eu tinha muita culpa pelas meninas, mas a própria sobrevivência delas me fazia correr atrás, então eu tive uma motivação muito grande, apesar de eu ter culpa de tê-las tirado daquele conforto, de ter feito essas escolhas da separação. Mais forte que essa culpa era a necessidade que eu tinha de provê-las. Então, de alguma forma ali, eu me anestesiei para a culpa e eu tive que me distanciar um pouco daquele cuidado que eu tinha com elas para poder ir atrás para provê-las, porque a sobrevivência delas era mais importante. Mas eu percebo nos meus pacientes que às vezes quando não tem essa urgência, né, a culpa é uma coisa muito forte e ela estagna uma pessoa. Então muitas vezes as pessoas querem recomeçar, mas elas por dentro se sentem extremamente culpadas, porque elas acham que não vão mais dar atenção para os filhos, ou porque elas acham que os maridos vão ressentir. Muitas pessoas acreditam que se elas fizerem sucesso, os maridos vão querer separar, elas não vão dar assistência aos maridos, ou os maridos vão se sentir diminuídos perto do sucesso delas. Então o medo, né, de deixar alguém que a gente ama triste, infeliz, ressentido com a gente é tão grande que a nossa mente fica criando mais estagnação. Então é bom você olhar para isso. E para você olhar para isso, faz uma pergunta assim: se eu me posicionar no mercado, imagina agora, tipo aquele exercício de manifestação, tá? Quando a gente fala, você tem todo o tempo e dinheiro no mundo, então pensa assim agora. Então agora eu voltei para o mercado. Esquece o mercado, pode ser um mercado, pode ser um recomeço, tá? Eu reconstruí minha vida depois da separação, eu tô extremamente feliz. Eu tô feliz, eu tô plena, encontrei uma nova pessoa, ou encontrei um trabalho, e tá tudo correndo às mil maravilhas e tá perfeito. Imagina o cenário ideal da sua conquista nesse recomeço. E aí começa a perguntar pra você, nesse lugar, que risco eu corro? Nesse lugar, alguém me ressente? Alguém me julga? Alguém me inveja? Alguém me culpa? E aí você vai começar a encontrar se você tem bloqueios na mente para entrar nesse lugar. Porque esses bloqueios, eles são tão fortes que eles fazem a sua mente depois acreditar em qualquer desculpa. Aí a mente fala assim,
Ah, não, mas isso aqui tá obsoleto, eu já não sei mais fazer isso. Mas na verdade a desculpa é o medo que você tem de perder aquelas pessoas, tá? Então dá uma investigada aí se você não tá sendo motivado por culpa. Às vezes você fala assim, ah não, mas para recomeçar eu precisava de dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro. Gente, se você mantiver a mente jovem e criativa, você encontra os recursos. Não tem dinheiro? Você vai pôr a boca no trombone, você vai conversar com as pessoas, você vai buscar parcerias. O mundo é feito de parcerias, ninguém faz nada sozinho, né? E eu vou contar mais outra experiência que eu tive. Às vezes a gente acha que para ter um negócio a gente tem que ter dinheiro. E quando eu tive a minha loja, que era uma loja espetacular, antes de eu separar, o meu ex-marido investiu muito dinheiro lá dentro. Muito, muito, muito. Ele investiu muito dinheiro. A loja era incrível, era linda. Tinha café, tapete abusson, roupas incríveis, marcas. Era um puro luxo. Teve muito dinheiro investido naquela loja, no Superponto. Tudo de mais top que você possa imaginar. E sabe o que aconteceu? A gente quebrou, né? E você vê pessoas começando de baixo, só com criatividade. Às vezes você é muito criativo e você se associa a alguém, você encontra um sócio investidor, ou você não é nem um sócio investidor, você encontra alguém que junte uma parte com você e a coisa começa. Você abre uma loja virtual no Instagram que não custa nada e a coisa começa. Se o seu produto for bom, se você tiver criatividade, se você tiver amor e jovialidade para se inovar, né? Inovar não é falar tchau pro antigo. Inovar às vezes é até repaginar o antigo, até trazer o antigo de volta, né? Se você tiver essa capacidade, o dinheiro não é impedimento, tá? Esse é mais um motivo que a gente fala na manifestação, que dinheiro não é impedimento, né? É a mente que está criando os impedimentos. Então eu quero que você faça essas 3 listas. Vamos recapitular. A primeira lista, de tudo que você já tem, de todos os seus recursos internos e materiais. A segunda lista é... O que a gente falou da segunda coisa? Alguém pode me lembrar? Alguém que anotou? Que eu tô fazendo aqui meio de improviso, gente. Segunda lista... desapego. Eu preciso desapegar mesmo. Posso fazer aos poucos ou é melhor tentar fazer isso mais rápido? Vai fazendo conforme for possível para você, mas não deixa de fazer. Em vez de pressa, né, ou fazer um pouquinho e parar, eu gosto muito da palavra constância. Faça com constância, você desapega um pouco. Se você tem a possibilidade de já fazer uma rapa, você vai ver o alívio que isso vai te dar. A vida me obrigou a fazer essa rapa. Eu era acumuladora e eu tive que fazer para gerar dinheiro e para tirar as coisas que estavam ocupando espaço na minha casa. Mas você também pode ir fazendo, desde que você faça com constância, que você não pare, que a gente não fique prendendo energia, tá? E olha que interessante, por que é interessante esse exercício do desapego? Porque a gente também internamente se apega às nossas culpas, aos nossos ressentimentos, às nossas mágoas, aos nossos sentimentos de vingança. A gente apega porque eles também têm função, né? Quando eu ressinto alguém, esse ressentimento tem uma função para mim que é de me proteger, de permitir que essa pessoa me machuque de novo. Muitas vezes quando eu tenho culpa, isso de alguma forma me policia a não errar mais, a não ser mais injusta com o outro, né? Então esses sentimentos a gente se apega muito a eles. Por isso quando a gente começa a trabalhar o desapego, além da gente começar a mover energia no entorno, a gente também vai movendo energia e desapegando desses sentimentos tóxicos que estão impedindo a gente de mover adiante, tá? Então agora eu já falei demais, deixei 3 exercícios aí bem profundos para vocês, né? E vamos fazer uma meditação. O desapego, isso mesmo. Vamos fazer uma meditação pra gente fortalecer esses sentimentos. Ficou claro o que a gente precisa? Tá claro pra vocês? É isso. E aí, gente, eu garanto, agora é fórmula mágica. Se você desapegar daquilo que está estagnado, seja na mente, seja em sentimentos, ou seja, culpas, ressentimentos, remorsos, coisas que estão te impedindo de mover adiante. Se você desapegar do material que está ali só atravancando a sua energia e deixar aquilo virar
energia nova. E se você reconhecer em você tudo o que você já tem de recursos, sabendo que você não sai do zero, aí não tem para ninguém. É só manter a mente jovem, ou seja, a mente criativa, e partir para ação. Partir para ação, o que que é? Nada mais do que ter clareza de onde você quer chegar e fazer o que precisa ser feito. Simples, simples assim. Tem que fazer o que precisa ser feito. Eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero ter uma loja de... Eu quero vender coxinha na... É bem simples, tá? Eu quero vender coxinha na praia. Então, eu quero vender 500 coxinhas por dia na praia. Tá bom, o que você precisa para começar? Eu preciso de matéria-prima, né? Eu preciso de uma cozinha, eu preciso da farinha, do frango, não sei o que, eu preciso de ajudante, eu preciso de 2 vendedores, de 2 geladeiras para que eles vendam, e não sei o que lá. Ok, né? O que você já tem disso? Eu tenho dinheiro para farinha e pro frango, mas eu não tenho a cozinha. Tá bom. Dá para começar agora na cozinha da sua casa? Não, não dá para começar na cozinha da minha casa porque ela tá lotada, não sei o quê. Então o que você tem que fazer? Organizar a sua cozinha da sua casa. E se você organizar a cozinha da sua casa e abrir um espaço, dá para começar? Daí dá. Então faça o que tem que ser feito. Faz a faxina que tem que ser feita, faz a reforma. Não tenho nada, eu não tenho casa, eu não tenho cozinha. Vai buscar parcerias, começa a falar o que você quer, começa a manifestar, começa a destravar. Tem que ter ação em movimento, senão nada vai cair do céu para você, tá bom? Nós somos manifestadores, a nossa mente cria tudo, sim, só que nós estamos presos dentro de um corpo aqui, né, onde na matéria a gente está submetido à lei do tempo, a todas as leis, e a gente precisa materializar. Então não é só ficar pensando, eu quero isso, esperar que isso apareça, tem que ir para ação, tá? E ação prática. E você só vai para ação prática, direcionada e econômica, né? O que é uma ação prática direcionada e econômica? É que você não fica desperdiçando energia com outras coisas. É econômica porque você põe a energia certa no lugar certo. E você só sabe fazer isso se você tiver clareza do que você quer. Então, muito importante, gente, é igual a manifestação. Na sua lista, quando você fala em recomeço, antes de tudo, primeiro passo da lista, você vai escrever para você o que é o seu recomeço, né? Eu quero recomeçar. Recomeçar o quê? Recomeçar. Não existe. Eu quero isso, eu quero o meu corpo no peso e ritmo perfeito. Ok. E o que você já tem para isso? Olha, eu tenho o canal da Carol que me ajuda a meditar, eu tenho essa vontade, essa motivação, eu tenho recursos para buscar um nutricionista, eu tenho recursos para entrar numa academia. E o que está faltando para começar? Ação. Então, meta, foco. Bom, vou começar 10 minutos por dia, vou cortar o açúcar. Começa um dia depois do outro. Ação, não tem jeito. Ação, né? Mas o objetivo tá lá, é o corpo. Como que é o corpo que você quer? É um manequim tal, é isso tal, é isso tal, e você vai para essa meta, tá? Então é isso com tudo. Clareza do que é o recomeço. Escreve para você uma frase ali como se fosse um diário. Estou recomeçando. E a nova vida que eu quero é esse. Então, o novo trabalho que eu estou recomeçando é esse. A nova vida que eu quero é essa, tá? E tenha clareza desse recomeço para você não desperdiçar a sua energia. Não adianta só limpar, ver o que você tem de bom, se você não sabe onde você quer chegar, né? Então, saber onde você quer recomeçar. Carol, eu sou professora e eu quero trabalhar com moda. Posso? Óbvio, né? O que ser professora já te trouxe, já te ensinou que você pode acrescentar no seu trabalho de moda? Esse é o desafio. A gente não pode olhar para trás e falar assim, eu perdi tempo. Eu perdi tempo. Se eu fosse falar que eu perdi tempo, então eu perdi bastante tempo. Porque, olha, eu comecei sendo atriz. E eu fiquei anos no teatro. E aí, saí, fiz uma transição, fui ser mãe. E fiquei anos sendo mãe. E depois abri uma loja de moda. E fiquei trabalhando com a loja de moda. Quando eu separei, caiu tudo na minha vida, eu fui fazer o que eu tinha. Eu fui fazer festas.
né? Por que que eu fui fazer festas? Porque na minha época que eu tinha dinheiro, eu não gosto de falar que eu tinha dinheiro, eu tenho dinheiro. Cancela, cancela, cancela. Eu sempre tenho mais do que o suficiente para sobreviver. E para viver com alegria, com conforto. É assim que a gente faz, tá? Cancela. Então, naquela época que eu era casada com um homem muito rico e que eu tive a oportunidade de dar muitas festas, eu aprendi muito sobre a arte de receber. Eu fui fazer curso de florista porque eu gostava de fazer os arranjos da minha casa. Isso foi perdido? Isso foi uma bobagem de uma vida de dondoca? Não. Foi isso que eu usei quando eu precisei trabalhar não sabia o que, pus a minha criatividade para funcionar e fui fazer decoração de festas. Era o que eu tinha na mão, era o meu recurso, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o bom gosto. Eu sabia fazer arranjos, eu sabia montar uma mesa, eu sabia organizar um evento. E eu comecei a fazer isso de uma forma pequena para as minhas amigas e foi crescendo até fazer casamentos e bar mitzvahs. Foi assim que eu fui crescendo. Então, o que eu usei? Meu recurso interno. Então, lembra que eu falei da loja? Aprendi a lidar com o cliente, aprendi a lidar com o fornecedor, aprendi a lidar com um público elitizado, exigente. Depois, aprendi a receber, aprendi a organizar uma casa, organizar com beleza, decorar. Juntei tudo isso, pus a criatividade e fiz. Por isso que eu quero que você faça essa lista. O que você já tem, não é do zero. Ainda que você seja só dona de casa, só mãe, que as pessoas falam, eu só sou dona de casa, não é, é muito. O que uma dona de casa aprende? Sabe quantas pessoas que trabalham fora, que são bagunceiras, precisam de alguém que organize a casa? E se você criasse, né, um serviço onde você pode ser uma mãe de aluguel de executivas, por exemplo, né? Então essas mulheres executivas hoje que não tem muita paciência para casa, já pensou você ter uma mãe de aluguel? Eu falo mãe de aluguel porque a minha mãe, quando eu viajo, às vezes ela vai na minha casa, ela arruma tudo, ela deixa cozinhar comidinha congelada, ela cuida das coisinhas. E se você criasse esse serviço, né? Eu sou dona de casa, eu posso ser agora mãe de aluguel de executivas. Eu vou na sua casa, eu deixo sua casa impecável, eu organizo, eu deixo as comidinhas, eu rego as plantinhas, não é legal? Então, a gente sempre tem recursos internos para fazer as coisas, né? E a gente não precisa inventar nada, a gente pode simplesmente recriar. A vida é recriação, a energia nunca acaba, ela sempre se transforma. Então, vamos meditar e façam esse trabalho e divulguem isso para quem está precisando desse toque para começar esse primeiro gatilho, esse primeiro estímulo para um bom recomeço, tá? Ai, falei muito, né? Respira fundo então, pega a sua aguinha. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Centra no seu coração. Vai respirando profundamente. Sentindo esse acolhimento. Percebe a sensação de ser você, de estar... Qual é a sensação de ser você, de ter a sua energia? Com a mão no seu coração, percebe como você é tão sagrado, tão amado por Deus. O fato de você existir aqui é um milagre, é um presente. Você tem algo muito importante a fazer. Então, imagina agora que você está mandando a sua energia para o centro da Terra e puxando uma energia renovada que sobe por todo o seu corpo, percorrendo as pernas, a coluna, até o topo da cabeça e projeta uma linda luz além do topo da sua cabeça. Toma um tempinho para olhar essa bola de luz. Ela pode ter a cor que você quiser, a cor que você mais gosta, a cor da sua imaginação. E então imagina que você entra nessa bola de luz, é seguro e confortável,
E a bola começa a se desprender desse espaço, começa a subir, subir cada vez mais alto, subindo além das nuvens, subindo, saindo da atmosfera da Terra, adentrando o universo e viajando mais rápido que a velocidade da luz por todo o universo. Então você vai subir além dos limites do universo, atravessando uma camada dourada muito brilhante. Respira fundo e sente que essa camada tem uma energia familiar, potente, acolhedora. E imagina que você olha para sua bola e ela está cheia de partículas douradas. E você vai subindo mais alto, 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 adentrando agora uma camada toda colorida. E você vai passando por essa camada, que é a camada das leis que configuram toda a criação. E você percebe que é uma camada de como se fosse um plasma, uma gelatina. Vai subindo por essa camada de gelatina colorida, chegando na mais elevada das leis, que aparece no formato de uma nuvem rosa. É a lei da compaixão. E se enche de autocompaixão. Traz essa compaixão para sua bola. E vai subindo, ela vai te levar suavemente para dentro. Essa lei da compaixão vai te empurrar como se fosse para um gol, dentro de uma janela branca, retangular. Você passa por essa janela e vai subindo, alto, profundo, alto, profundo. E você imagina que abre os olhos e que só tem uma luz branca, branca, iridescente. Ela cintila como a neve, uma energia linda e vibrante do puro amor, da inteligência da criação. Então você percebe que a sua bola vai diluindo, se une com essa luz, se dissipa nessa luz e você também vai expandindo. Suas moléculas agitam tão rápido, você está na mais alta vibração que existe, até que o seu corpo também se torna um com essa energia e você já não sente mais limite entre o seu corpo e essa luz branca perolada. Fica um instante nesse estado maravilhoso de profundo relaxamento e conexão com tudo que há. Sente essa vibração alta, sente essa leveza, essa potência, essa presença, essa paz, esse lugar onde não tem medos, só tem amor. Deixa essa energia limpar suas células. Se perceba como uma parte da criação, como a própria criação. Essa luz branca mais brilhante do que você jamais viu. Presta atenção na sensação de como é ser a própria luz branca brilhante. Como você se sente sendo branco, luminescente, assim, brilhante como a neve. E nesse estado de profundo relaxamento, você vai comandar, Criador de tudo que é, me mostra agora uma retrospectiva da minha vida. Evidencia para mim as maiores virtudes, as maiores habilidades. Me mostra, Criador, o que eu já tenho, o que eu já aprendi, o que eu já construí de bom, de belo, de verdadeiro. Quais são minhas habilidades, minhas aptidões, minhas virtudes, o que eu já tenho que me torna pronto para começar, para recomeçar agora. Grato, está feito, está feito, está feito. Deixa o Criador mostrar toda a sua potência, tudo que você já tem.
Criador de tudo que é, agora me mostra o que está faltando. Se eu quiser recomeçar hoje, agora, o que me falta? Quais são as ações que eu preciso tomar agora? E se essas ações ainda estão confusas, nebulosas, se essas ações ainda parecem distantes e difíceis para mim, então, Criador, me mostra agora. Qual é o aprendizado que eu preciso ter? Que habilidade eu deveria desenvolver? O que eu preciso treinar para conseguir realizar essas ações? O que eu estou precisando aprender agora, Criador? Me mostra. E deixa Ele trazer. Se é coragem, se é foco, se é organização, aquilo que Ele te trouxer, eu quero que você internamente comande. Criador, que essas energias, que essas consciências agora do que eu estou precisando, me ensina, Criador, na sua perspectiva, instala isso em mim agora. E que eu relembre no meu dia a dia como aprender sobre isso sem crise, com graça e leveza. Que eu possa treinar essas virtudes agora para o bem maior. Que eu possa treinar essas habilidades que me faltam, essas capacitações, que eu possa buscar ajuda e que eu possa aprender sobre isso que me falta para que eu tome as ações necessárias para o bem maior. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostre-me e deixe essa energia passar por você. Você pode voltar nessa meditação depois que você fizer seu caderninho. Talvez você tenha mais clareza depois dessa lição do que você já tem, do que te falta, do que você deveria treinar como habilidade, tá bom? Então é isso. Vamos voltando. Criador de tudo que é comandado, volta para a luz branca um pouquinho. É comandado que seja instalado na minha água agora a definição, a sensação e a perspectiva mais elevada de prontidão. Que eu já estou pronto, que eu já sei a sensação de estar pronto, eu já tenho prontidão. E instala na minha água essa energia de prontidão, instala na minha água a energia de foco. Que as moléculas dessa água agora conheçam a sensação do foco na perspectiva do Criador. Instala a definição do que é a ação adequada. Instala a definição do que é escolha elevada. E que essa água agora receba essas consciências e me hidrate da forma mais elevada, potencializando tudo isso, todos esses downloads também em mim. Então, você vai abrir seus olhos no 7º plano da existência e vai beber a sua água. Tá bom? Eu quero saber quem aí já tá pronto para recomeçar. A minha maior dificuldade é saber o que eu quero. Eu faço muitas coisas e fico dispersa dentro delas. Então, Rê, aí é melhor você começar a pôr no papel, buscar uma sessão. Às vezes você tá com crenças impedindo de você acessar o que o seu coração realmente quer fazer, né? Ou ir se testando também, nada impede.
né? Vai vendo o que seu coração gosta e começa a fazer, mas tem que ter um ponto de partida. Se você quer muitas coisas, escolhe uma para começar, né? Alguma coisa tem que te fazer feliz, alguma coisa tem que fazer seus olhos brilharem, tá? Vera Lúcia, gratidão. E aí, pessoal, trouxe um pouco de clareza? Dá para pensar, fazer os exercícios para recomeçar? Eu espero ter ajudado a todos. Eu volto na quarta-feira que vem, então, tá? Desejo um lindo final de semana, que esse final de semana seja leve, seja lindo. Olha a Nica, pronta e preparada. Arro, Nica, que bom, que bom. Então, compartilhem com quem mais possa se beneficiar desse conteúdo, tá? É muito importante que a gente comece a mover energia, que a gente comece a fazer por nós mesmos antes que o subconsciente crie, né, questões desafiadoras para nos despertar. Bora recomeçar. Boa, Hilda, muito boa. Juju, gratidão, Carol. Claudinha, foi lindo, lindo final de semana para você, Clau. Gratidão, Ana Maria, Adri, Nica, Rê. Gratidão, vou fazer os exercícios, façam. É importante esse exercício da gente olhar para dentro, isso vai movendo energia também, tá bom? Hilda, então é isso. Gratidão, pessoal. Bom fim de semana, que seja lindo, leve.